Tá no ar o podcast mais sem filtro da região, o melhor de todos. Hoje estamos com duas convidadas especiais. Espero que elas se sintam em casa, que a gente possa conversar, debater, tirar também a dúvida das pessoas, né? Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui a live, as pessoas geralmente costumam mandar perguntas aí. E vamos indo. Estou aqui com a doutora, vou apresentar vocês agora, a doutora Franciele Borba, é isso? Isso. Cirurgiã dentista, pós-graduada em implantodontia e harmonização orofacial, é isso? É isso. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu procurei no teu Instagram as suas especialidades e não tinha lá, ainda comentei com o Samuel. Você pode se apresentar e falar para nós aí? Então, eu sou a doutora Luana, sou especialista em endodontia, que é tratamento de canal, e atuo também muito na questão de odontopediatria, que são os atendimentos infantis, né, de crianças. E agora comecei uma nova área também dentro da odontologia, que é o tratamento com integralidade, né? Então é a odontologia sistêmica, algo super novo. E a gente está iniciando com esse tipo de postura aí em relação a atendimentos. Mas basicamente são essas três áreas da odonto que eu mais atuo, né? Além de clínico geral. Show! Antes da gente começar, de fato, apesar que a gente já começou, eu queria saber das duas, o que levou vocês para odonto? Se vocês tentaram outra área ou não, já foi direto e objetivo aí. Doutora Franciele? Então, eu não tinha nada a ver com a odontologia. Eu queria fazer engenharia ambiental. Olha só. Até prestei vestibulares, né, para 2 universidades e passei na universidade. Peraí, peraí. Depois tu corta isso aí, né? Ô, meu sonoplasta. Ô, meu sonoplasta. Já foi? Vamos começar de novo, Fran? Pode começar, desculpa te interromper. Imagina. Pô, sacanagem, hein? Não, abriu só. Ah, só vergonha. Começa contigo aqui. Então, eu não tenho nada... Como que eu decidi fazer a faculdade de odontologia? Não... Na verdade, não foi eu que decidi. Eu queria muito a engenharia ambiental. Prestei vestibulares. Passei, inclusive. Só que, um belo dia, esse meu padrinho falou assim... Franciele, tu não tem nada a ver com engenharia ambiental. Não, mas eu quero fazer. Ele assim, não, tu não tem nada a ver. Tu tem que ir para a área da saúde. E aí, ele que escolheu a área para eu atuar. Hoje, eu atuo a odontologia e eu amo, sou apaixonada pela odontologia restauradora, reabilitadora, estética. Então, eu me encontrei. Já desde da primeira clínica prática, para mim foi algo... né? Você formou na Unesc? Me formei na Unesc. Tá aí, por que a engenharia ambiental tinha algo específico? Viu alguma coisa? Eu queria ser engenheira. Era isso, eu queria ser engenheira. E como envolvia muitos cálculos, né? E a pessoa ama matemática. Não amo. Decidi... Queria. Meu padrinho, ele era contador, né? Então, eu estava envolvida ali nos cálculos com ele também, mas ele disse que eu não tinha esse dom de cálculo. Então, eu não era para fazer a engenharia ambiental. Aí fui para odontologia. E ainda bem que ele me direcionou de uma forma certa. E tu é de que bairro aqui? Qual bairro que tu se criou aqui em Criciúma? Então, eu não sou aqui de Criciúma, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Da onde lá? Eu sou de Criciúmal, a cidade do Tafarel. Perto de Santa Rosa, ali a terra da Xuxa. E porque é bem longe, de carro ele dá umas 12 horas de viagem. Então, né? Inclusive, estava semana passada lá. E Como veio vim pra cá porque meus padrinhos moravam aqui já. E aí eles me trouxeram com 11 anos para estudar. E hoje eu estou 22 anos, há 22 anos moro aqui em Criciúma. Praticamente criciumense. Enraizada. Já tive a oportunidade para morar fora e... Não, Criciúma... Terra do x-salada. É isso aí. E gosta de salada, não? Gosto. Tá.
Não Um tem como ser churrasco. cristão e não gostar. Não, Mas um churrasco, né? Me ganha? Exatamente. E estou aqui, eu e meu marido se enraizamos aqui e vamos permanecer por aqui. Enquanto Deus fala assim, fica aqui, essa é a tua terra, a gente vai ficar. Manda um abraço aí pra ele, um beijo aí, aproveita aí que tá aí. Meu amor, Henrique. Amor, eu te amo. É isso aí. Isso aí. Pô. E você, doutor Lona, conta um pouquinho pra nós. Por que odonto? Então, eu sempre gostei de cuidar. Assim, desde criança, todas as minhas brincadeiras eram com instrumentos médicos, eram sempre levada a isso, né? O cuidado, a saúde. Então, lá em casa a gente sempre, por exemplo, os meus irmãos e a minha mãe sempre souberam que eu ia para alguma profissão da área da saúde. E aí eu fui crescendo, isso só foi aumentando, e todo mundo me perguntava, o que tu quer ser quando crescer? E eu dizia, eu vou ser médica, vou ser médica. E eu tinha muito essa questão de desde sempre falar, eu vou cuidar de crianças. Sempre. E eu fui crescendo, fui amadurecendo a ideia. Claro, como toda criança, daqui a pouco dissipa para uma outra coisa. E muda de ideia super rápido, né? Dorme, já acorda com Isso outra ideia. aconteceu comigo também, claro. Mas no terceirão, no colégio onde eu estudava, que já era dentro da Unesc, coincidiu que a gente foi fazer uma visitação. E aí as professoras guiaram esse passeio de visitação conforme os alunos tinham ideia de uma faculdade que queria seguir. E eu pedi para visitar a área das clínicas odontológicas, que tinha recém-aberto, assim. Era tudo novinho, tava recém começando. Quando eu fui fazer essa visitação, eu saí de lá e eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu cheguei em casa, falei com os meus pais. O meu pai queria que eu fizesse jornalismo, ou direito, ou contabilidade. E para áreas mais exatas, assim, né? E não humanas, né? Sim, jamais. Não é isso que eu quero, não pretendo fazer isso. Se eu vou fazer alguma faculdade, vai ser odontologia. E aí todo mundo abraçou a ideia. Viram que eu não ia realmente desistir da ideia, né? De ser dentista. E aí foi onde eu iniciei a faculdade. E sou apaixonada e muito feliz e realizada na área onde eu atuo. Quanto tempo que tu tá nessa área, doutora? Eu me formei em 2017. Então, esse ano fazem 9 anos. 9 anos. 9 anos. Como é que foi o primeiro paciente, teu primeiro consultório? Primeiro cara sentado ali no banco e tu era a dentista, era tudo contigo, não tinha supervisão de professor? Eu quero saber de ti também. Como é que foi isso daí? Então, eu me formei em agosto. Inclusive, foi no dia do aniversário do meu irmão. E eu comecei a trabalhar em outubro. Então, foi, tipo assim, super rápido. Eu não fiquei parada, né? Digamos assim, não teve aquele tempo de oscilação, né? E eu fui trabalhar em uma clínica, né? Não era um consultório meu. Fui na clínica e foi assim, claro, como todo início, inseguranças, medo, a perna bamba, com certeza a gente fica, né, nessa questão de, eu digo que responsabilidade, porque é uma vida, né, o paciente, ele é o amor de alguém, então a gente não pode ser negligente nesse sentido e tratar tudo como uma normalidade, porque existe uma responsabilidade por trás disso. E quem lida diretamente com a área da saúde tem uma responsabilidade maior ainda. Não é uma coisa que você pode errar e tá tudo bem. Né? Claro que dependendo do procedimento ou o que tu vai fazer, muda um pouco a conduta, mas erros não são admissíveis. A gente... É uma coisa que trabalha com vida, né, pessoal? A gente tem essa responsabilidade, eu digo responsabilidade nas costas, né? Então, primeiro paciente, sem o professor por perto, ninguém para te responder se tu tivesse dúvidas e sem aberta a erros de diagnóstico, né? Porque... Tu lembra o que era o procedimento, não? Ai, não lembro. Pra ser bem sincero, eu não lembro. Mas provavelmente algo como limpeza ou restauração, enfim.
que era uma clínica onde o paciente entrava e a gente fazia o protocolo de atendimento de tratamento, né, inteiro. Então, não era um procedimento isolado. Provavelmente eu teria que avaliar ele como um todo, ver tudo que ele precisava fazer para começar a tratar, para ele ser o meu paciente e tratar ele até o fim, né? Então, provavelmente era uma avaliação seguida de todos os procedimentos que ele precisava fazer. Mas depois vai embora, né? Depois do primeiro ali, vai indo. Depois do primeiro, não tanto, né? Mas a gente se acostuma, assim, não vou dizer que não, né? Claro, o primeiro, o segundo, gera aquele desafio maior, né? Mas depois a gente vai, as coisas vão acontecendo como qualquer outra profissão. Tu vai pegando jeito, experiência, mão, né? Então, já não tem mais tanto caso de, tipo, isso eu nunca vi na minha vida, como vou fazer, né? Não. Na verdade, mas continua muito isso, né? Tipo, cada paciente é uma situação, né? Não é algo genérico para todo mundo, né? Cada pessoa é uma situação, uma avaliação, né? Embora o protocolo pode ser o mesmo, mas a pessoa é diferente, né? A pessoa é diferente, com dores diferentes, com sensibilidades diferentes, com um histórico de saúde diferente e com histórico de dentista diferente também, eu já digo assim. Porque às vezes tem pacientes que têm trauma, tem pacientes que não tiveram boas experiências e vem com isso, carrega isso. E aí, você conseguir desmistificar tudo isso e fazer com que o paciente saiba que agora será construída uma história diferente, é um desafio grande também. Tá, mas diz pra mim, a anestesia dói ainda não? Aquela agulhadinha? Ou não mudou? Continua? Depende do quando teu era criança, histórico. tinha trauma, né? Vai no dente, já sabia que vinha injeção ali e tal. Aquilo ali não tem mais jeito, ainda dói ainda. Não tem como fugir. Depende da mão, né? Depende da mão. Tem os anestésicos tópicos também, que são as pomadinhas, né? Que todo mundo diz que a gente aplica antes da injeção propriamente dita, que consegue aliviar um pouco e tal. E claro, é como a doutora Fran falou, às vezes uma mão leve ou uma mão pesada vai fazer toda a diferença nesse sentido. A experiência conta muito, né? E tu, como é que foi teu primeiro paciente? O meu início na odontologia pós-faculdade foi diferente da doutora Lu. Eu espalhei uns 60 currículos e não consegui atuar já na área, né? Eu, assim, não vou ficar parada, né? Aí comecei já após de implantodontia e ali 1 mês, 2 meses e nada de conseguir algo na minha área. Aí eu comecei a trabalhar como babá. Nunca tinha, assim, trabalhado como babá remunerada, né? Aí trabalhei uns 8 meses e aí deu 8 meses, foram 8 meses, aí logo consegui trabalhar na Isara. Comecei na segunda e na sexta, continuo lá, segunda e sexta. Aí depois fui para uma outra clínica nas quartas, nas terças e hoje o meu dia é um pouquinho disputado porque eu atuo em alguns consultórios nas minhas especialidades, né? Eu não tenho consultório próprio, então eu trabalho prestando serviços, né? No consultório da doutora Lu e em outras cidades também. E no meu primeiro atendimento, eu já, como fazia parte da especialização de implante, né? Antes de fazer algum procedimento, a gente tem que adequar o meio, né? O que é essa adequação, né? É fazer uma profilaxia, uma limpeza e orientar o paciente que tem que ali fazer tem que ter um cuidado com sua higiene bucal e para depois seguir com o tratamento de uma forma que não vá prejudicar o próximo procedimento que a gente vai fazer, né? Porque não adianta ele investir e se ele não cuidar, né? Então, como diz uma professora nossa, né? Que o creme dental, o fio e a escova são os melhores amigos e é o procedimento mais barato, né? Então, do que um tratamento canal, do que uma restauração. Então, o meu início foi esse. E eu lembro que a primeira foi uma limpeza. Isso é fato. Não tremeu as pernas, tranquilinho? Não, isso não. Aí depois, fiz a especialização de implante. E aí eu vi a necessidade de fazer uma outra especialidade que é de cirurgia oral menor, né? Que ali para tirar cisto,
fazer frequectomia, sisos inclusos e um grau de dificuldade um pouquinho maior em algumas cirurgias que eu não fazia. Aí, isso eu tive percepção na época que eu estava fazendo a pós de implante. Então, aí eu fazia a pós de implante e logo fiz a outra pós junto com a parte de cirurgia oral menor, né? Então, o meu início foi esse. Mas deu tudo certo. Mas eu tive um grande aprendizado, né? Em questão de família, quando eu trabalhei lá com um casal que ali, em questão de babá, né? E eu aprendi bastante ali como uma família pode ser unida, né? Unida em Deus, né? E como funciona... É um casal cristão? Como funciona um casal, um casamento com filhos, uma vida com Deus, né? Cristãos. E aí eu tive uma grande lição. Não esqueceu mais. E logo eu e meu marido, a gente casou, né? A gente namorava, né? E estamos construindo a nossa família. Legal. Ô, doutora Luana, fala pra nós aí, às vezes a pessoa tá ali querendo fazer um odonto, talvez ver o Instagram de vocês, acha legal, bacana. Fala se é que tem uma realidade ali por trás do jaleco, por trás da profissão, que muitas vezes a pessoa não tem ideia. Por exemplo, eu já escutei muito, eu quero fazer nutrição e tal. Só que como tu falou ali, tu tá falando sobre matemática, e eu me lembro, pô, sou aí para nutrição, o que ela menos vai falar vai ser de comida, mais é de cálculo, mais é de número, mais é de calculadora. E na odonto, tem alguma coisa assim, porque as pessoas costumam ver o glamour, né, o lado legal, o lado bacana, né? Tem alguma coisa por trás do jaleco ali que a pessoa não sabe, que ela vai encontrar? Tem muitas coisas. A odonto tem muito trabalho por trás do jaleco bonito. Tem o jaleco sujo. Por trás do jaleco perfumado, tem trabalho que vai, às vezes, 12 horas, 10 horas, né? Tem horário, eu sempre digo para minha secretária, eu todos os dias tenho um horário para entrar. Eu sei que eu inicio os meus atendimentos, por exemplo, às 9 da manhã. Mas eu nunca tenho horário para sair. Porque, às vezes, o último paciente está agendado para as 7 da noite. Mas, de repente, o procedimento dele demorou mais do que eu previa. Foi algo a mais que aconteceu durante o atendimento. E eu chego em casa 9 horas, 9h30, né? Existem muitas questões burocráticas também. Porque, como eu falei, por trás de um atendimento existem responsabilidades. Existem contratos, existem números para analisar como empresa, né? Porque um consultório também é uma empresa. E tem que ser tratada com a seriedade de como tal, né? Então, todo mundo sai e você é o último a sair. Todo mundo foi para sua casa e você é o último a chegar. Quantas vezes eu cheguei em casa e a minha filha já estava dormindo. E às vezes eu saio de casa e ela acabou de acordar. Então, existem realidades duras por trás da odontologia. É uma profissão linda. Eu não me arrependo de ser dentista. Eu não me arrependo de fazer o que eu faço. E eu acho que é isso que eu consigo ter constância em fazer o que faço. Porque como é algo muito... que às vezes a faculdade, você não espera passar por isso. E como às vezes a realidade é um pouco dura, quando você começa a trabalhar, você vê que não é bem assim que você pensava que fosse. É só gostando muito. Tem que amar o que você faz, para você conseguir trabalhar feliz, né? Isso em todas as profissões, né? Claro. Mas quando a gente sai da faculdade, às vezes a gente não imagina que você vai ter essa carga horária, que você vai ser a primeira a entrar e a última a sair, que você, durante a semana, vai trabalhar muito, não vai, às vezes, conseguir acompanhar muitas coisas pessoais. Quantas coisas sociais eu já perdi, eventos sociais que eu não consegui ir, e isso ainda acontece até hoje, né? E faz parte da profissão. O que ninguém vê. O que ninguém vê. Legal, pô. E tu que trabalha com criança, né? O tipo de... Agora eu vou entrar na minha parte também, né? Brincadeira, mas o tipo de alimentação hoje que as crianças têm acesso, principalmente doce, açúcar, tu percebe uma crescente em relação a problemas dentários? É perceptível isso ou não?
A alimentação, ela tá diretamente ligada a problemas de saúde, em sentido geral, como bucal também, né? Não vai só interferir num diabetes infantil, né? Não vai só interferir em um colesterol, às vezes, aumentado por ter uma alimentação desequilibrada, com fritura, com isso, com aquilo. E o açúcar, ele tem um potencial cariogênico, sim, né? Isso é conhecido e a ciência ainda não mudou essa realidade. Então, a gente associa a alimentação cariogênica com muito açúcar, por exemplo, e a falta de uma higiene bucal adequada, a falta, às vezes, de uma prevenção, porque o que acontece hoje na odontopediatria, tá? Na área que eu atuo com crianças. Às vezes, como tem essa questão de ser dente de leite e vai cair, será que realmente eu preciso gastar isso? Será que eu preciso investir nisso? É um dente que vai cair, vai trocar. Então, ainda tem essa cultura, né? Claro que já mudou muito isso, claro que os pais hoje já estão muito mais ligados na prevenção dos dentes dos filhos, na saúde bucal, na saúde em estado geral, mas ainda existe essa cultura. Às vezes, dependendo do procedimento que a criança precisa fazer, internamente a gente sabe que os pais fazem essa pergunta, né? Porém, o açúcar, ele tem um potencial cariogênico, sim, afeta diretamente na saúde bucal, sim, principalmente se não haver uma higiene bucal adequada. E tu tem uma procura muito grande de criança com, sei lá, qualquer problema no dente ali, cárie, hoje? É algo crescente, sim, é bastante? É algo crescente, tem bastante, justamente por essa questão de fácil acesso a guloseimas, fácil acesso a lanches, fácil acesso a muitos alimentos industrializados. Isso acaba interferindo muito na questão de saúde bucal. Outra coisa que mudou muito em relação a passados, né? É que hoje tudo que a gente come é muito molinho, né? A carne a gente quer molinha. Se for ingerir qualquer coisa, a gente quase não quer mastigar, né? A gente quer que aquela coisa seja mais suave, né? Então, o que está acontecendo é que o dente de leite está demorando a cair também. Às vezes está nascendo o dente que é permanente e o dente de leite ainda está ali. Justamente por conta da alimentação também. Então, a alimentação interfere nesse sentido também. Me lembra que eu já esqueci faz tanto tempo, cara. Com que idade que cai o dente de leite ali? Começa a cair? Começa a cair com 5 anos e meio, por aí. Tá, e a partir de que idade que a mãe deve começar a fazer ter esse cuidado com a higiene bucal da criança? Saiu o primeiro dentinho com 6 meses de idade, já começa a procura no dentista. Já tem que constar um odontopediatra, né? E antes disso, às vezes a gente atende também. Muitas das minhas parcerias de bebê também é com a doutora Fré, que acontece porque às vezes o bebê nasce com a linguinha presa, de não conseguir alimentar, né? De não conseguir pegar o peito da mãe para mamar. Ou às vezes, um pouquinho mais para frente, ali apresenta problemas no freio do lábio, né? Onde a gente precisa interferir também com uma cirurgia que se chama frenectomia. E então, algumas coisas a gente já atua antes mesmo de nascer o dentinho, né? E outras a gente vai atuar a partir do nascimento do primeiro dentinho. Então, a partir dos 6 meses de idade é certo. Antes disso, só se aconteceu alguma alteração ao nascer. Saiu o dente, então já pode começar a ter cuidado com a higiene ali. Ter cuidado. Até, né, eu falo da pega, né? Da pega da mama, né? É importantíssimo você auxiliar, o profissional auxiliar a mãe, fazer essa pega direto. Por quê? Porque o desenvolvimento da mandíbula é extremamente importante fazer a pega certinha para desenvolver a mandíbula, né? O carrinho. Porque se não tiver a pega correta, às vezes pode ter um problema futuro em questão de crescimento ósseo, né? Facial, né? Que a gente diz esse desenvolvimento todo da face, né? Tem a ver com ossos e musculatura. E, fora isso, claro, a gente também atua na fase intrauterina, que a gente diz, né? Que é quando a gente atende a gestante. Exato. Porque tem alguns problemas bucais que acontecem com a mãe, que pode, sim, interferir diretamente o bebê. Por exemplo,
problemas na gengiva, né, que são gengivite, periodontite, cáries, e tem algumas doenças em específico que gera parto prematuro, contrações intrauterinas prematuras ali, que vai interferir na saúde do bebê. Então, a gente precisa interferir nessa fase assim, também. Problema bucal pode interferir também? Pode Pode. interferir. Induzir um parto prematuro, tudo? Uhum, Olha só. interfere. Posso fazer uma pergunta pra ti? Deve. E aquela pergunta que a gente fala assim, só no segundo trimestre de gestação pode ir no dentista. É verdade isso? Então, algumas coisas a gente prefere atuar ali com base no segundo, terceiro trimestre, né? Que são a fase mais segura, porque às vezes vai precisar de uma anestesia, vai precisar fazer alguma cirurgia, alguma extração, né, de dente. Então, tem algumas fases que a gente usa o protocolo mesmo de deixar para o segundo trimestre. Outras nem tanto, né? Às vezes a gente pode atuar antes disso também. E claro, daí tem outras coisas que a gente prefere que o neném nasça pra gente fazer. Como, por exemplo, problemas estéticos. Eu quero fazer um clareamento, meu dente tá muito amarelo. Tudo bem, né? Mas vamos curtir primeiro essa fase, gestação, ganha bebê. Isso é um problema estético, a gente resolve isso depois. Agora, quando envolve problemas de saúde, a gente vai atender a gestante sim, deve, porque às vezes eles ficam na dúvida de, tipo assim, não vou ao dentista porque estou grávida. Eu perguntei isso mesmo. Tem algum procedimento que uma grávida não pode fazer? Procedimentos estéticos, a gente não aconselha. Mas Mas de restante, em relação a tratamento de canal, extrações dentárias, Se forem restaurações necessários. para remover cárie ali e tudo mais, que é necessário, que a gestante está passando por um problema bucal, está passando por um problema em específico de saúde, não só pode como deve. Porque, como eu falei, se a gente não resolver, pode afetar o bebê. vocês duas trabalham na área da estética também? Sim. Trabalhamos. E como que é a área da estética, cara? Porque é mais ou menos semelhante a uma psicologia da vida, né? Porque às vezes aquele procedimento significa muito para a pessoa, né? Às vezes não é só um preenchimento labial ou qualquer outra coisa, né? É autoestima, enfim, tem muito isso, né? Tem, com certeza. A gente primeiro, eu sempre, né, a gente avalia o paciente como um todo, né? E como que a gente avalia esse como um todo? O paciente senta lá na cadeira, a gente começa a conversar ali e pergunta, no que eu posso te ajudar? E aí eles começam a falar, que tá aqui, eu preciso esticar um pouquinho aqui. Ou a questão também estética dental, né? A gente fala não somente da estética facial, mas também da estética dental, né? E a estética dental não é somente estética, é trazer função e autoestima. E esse função e autoestima é altamente ligado a devolver a eles à sociedade, né? Porque às vezes uma pessoa acaba não sorrindo. Nós tivemos um paciente, 57 anos? 57? Acho que é por aí. Ele teve, na época, tinha 57 anos. Fazia o quê? 40 e poucos anos que ele ia nos dentistas. E ele tinha um espaço gigante no dente ali que não podia fazer o tratamento ortodôntico para alinhar, para corrigir. E também não tinha espaço para fazer uma reabilitação com implante. E eu assim, que tal, vamos fechar com resina. E ninguém tinha passado isso para ele, porque o espaço era grande. E a gente estudou, planejou o caso dele e entregamos a estética para ele e função, né? Ele disse assim que não imaginava que nós poderíamos devolver o sorriso dele. E foi muito satisfatório. Ele falando que não mudamos não mudamos só a parte de estética, mas sim devolvendo o sorriso para tudo, trabalho. E ele não tem vergonha, de sorrir. Né? Ele sorria um pouquinho torto, assim, Torto. sabe? Esconder às vezes, né? Isso. Bota a mão na frente e tal. Isso. Ele de 57 anos. E passou por quantos dentistas? E ninguém falou para ele que tinha Que era uma solução. opção de Que tratamento. teria solução como
restaurar ali o dente e foi fantástico. É que tem muita coisa que não é só vaidade, né, Franciele? Tem muita coisa que não é só por fazer, por causa da vaidade, mas recupera isso, né? Como falou, pô, a pessoa volta a sorrir de novo. E quando a gente vai precisar da estética, a gente vê que às vezes a pessoa ela se esconde muito, né? Quando tem alguma coisa errada, né? Ela não fica mais à vontade, ela procura sempre estar de canto e tal, né? E a estética facial, né? A harmonização, né? Eu falo que a harmonização veio para ajudar, né? Para esconder ali o processo do envelhecimento ou corrigir alguma assimetria que a gente tem, né? E, né? Postergar o processo do envelhecimento. Mas ela veio para a gente entender que a gente pode se cuidar, né? A gente pode se amar, pode ter esse autocuidado. Porque quando tu devolve ali um lábio, né? Eu falo lábios porque conforme a gente vai envelhecendo, os lábios vão diminuindo, né? O processo de gordura vai diminuindo ali e tal, e vai diminuindo. E a gente devolve a estrutura de uma forma que fica harmoniosa, né? Não que desconstrua, né? Pelo amor de Deus. E elas, meu Deus, tô linda de novo. Nossa, como rejuvenesce. Tô linda, tô gata, né? E é muito satisfatório isso. Como é que vocês lidam com aquelas pacientes que, tipo assim, ela quer colocar muito mais do que ela precisaria, assim? Tem um papo antes ali, calma, não sei tudo isso e tal. Porque tem umas meninas aí que exageram, né, cara? Tipo, é bastante. Mas tudo bem, se ela se sente bem com aquilo ali, mas tem uma conversa ali, tá muito e tal, ou não? Isso depende da conduta do profissional também, né? Porque eu sou do menos, né? Sempre menos é mais. Eu não faria em mim algo que ficaria ridículo, né? Eu sempre sou bem... né? Alinho as expectativas da paciente. Se ele quiser fazer o meu... comigo, eu alinho o planejamento. A gente pode fazer da seguinte forma. E aí, se ela quer fazer o procedimento comigo, ela vai seguindo ali o nosso planejamento. Que... realmente, hoje o menos é muito mais, né? Muito mais bonito, inclusive. É muito mais bonito, exatamente. Mais discreto, mais natural. A gente tem que pensar que não é transformar para a pessoa não se reconhecer. A gente tem que reestruturar as estruturas que foram perdidas ao longo do tempo. E isso... a gente talvez não consegue devolver já na primeira consulta, né? A gente tem que fazer um acompanhamento e devolvendo essas estruturas conforme o paciente vai entendendo também. Vai conversando. Vai conversando, exato. E tu, Olana, como é que tu lidar com isso aí? Quando a pessoa quer de um jeito assim que é muito mais... eu chamo a Fran, né? A Fran é a que atende a harmonização lá no consultório. Socorro! Eu passo a bola totalmente pra ela. Assim, eu tenho um curso básico na área da harmonização. Assim que eu me formei, eu fiz. Mas não é uma área que eu atuo. Então, lá no consultório, a gente tem uma equipe, né? Cada um trabalha na sua especialidade. E eu passo a bola totalmente pra Fran. Confio no trabalho dela, inclusive é ela que faz a minha harmonização. E ela que atende todos os pacientes de harmonização lá no consultório. Às vezes a gente tem que falar assim, não vou fazer comigo. Quiser fazer com outra pessoa, pode fazer, mas comigo não. Eu vi uma menina uma vez que muito exagerado mesmo, muito grande, demais, né? E eu acho que ela nem fez com dentista, acho que ela fez, sei lá, onde sabe se aí é a conduta de cada profissional, de cada um. Porque enfermeiro pode fazer, dentista, médico? Biomédico também, né? Tem bastante profissional que pode fazer, bastante. né? Agora acho que tá abrindo para esteticista também, se eu não me engano. Para esteticista também? Uhum. Tá. Tem uma... isso acho que é bem a área de vocês, cara. Eu já vi muito em consultório que para nutrição não serve de nada, né? Que é aquela questão do limão com a glutamina para a imunidade. Só que esse limão todo dia ali com a água, ele pode prejudicar o esmalte do dente, né? Pode ou prejudica? Prejudica. Prejudica, né?
Principalmente se for escovar logo depois os dentes. Muito abrasivo, né? Fica muito abrasivo e acaba desgastando ali o esmalte do dente. E, consequentemente, trazendo uma sensibilidade maior, retraindo a gengiva. Mancha também, né? Dependendo. Ou não? Pra chegar no grau de manchar, tem que Muito estar tempo, muito exagerado avançado a abrasão, assim, que Mas a gente acontece. fala, né? Se tiver muito tempo assim, você É mais o desgaste do esmalte. E aí, o que acontece? O dente, ele é duas... Vamos, né? Bem didático, assim. O dente tem duas camadas, certo. né? O esmalte e a dentina. E aí, o esmalte, ele é o mais branco, né? Ali é onde que a gente vê. E a dentina, ela é mais escura. Então, conforme vai desgastando o esmalte do dente, vai aparecendo a dentina. E aí, é onde que fica, talvez, um pouquinho mais escuro o dente. Pode Essa parte acontecer. Que causa essa sensação de que sensação, está manchado, né? Mas não é propriamente mancha. E sim uma exposição daquilo que no natural e saudável não iria aparecer. Então, na nutrição não faz nada. Então, também na parte de odontologia também só piora, também. No dente ígido, que é um dente que não tem nenhuma restauração, né? Quando tem alguma restauração, o dente ele tende a pigmentar, né? Essa restauração. Então, automaticamente, daí às vezes fica meio manchadinho, assim. Né? Isso depende de cada caso, daí a gente tem que olhar, tem que avaliar, não adianta. Tem que sentar lá. Tem que sentar e abrir a boca, ficar confortável, tentar falar com o dentista com a boca aberta. E essa questão de sensibilidade, meninas, tem muita gente que tem, né? Eu tinha uma vez também isso. O que pode ser isso? Vocês que lidam com isso muito. Olha, Já ouvi depende. dizer que, tipo, tomar produto muito quente, alguém tomar São hábitos. frio. Na verdade, a sensibilidade está muito relacionada a hábitos de higiene, como, por exemplo, o creme dental que você usa, né? Isso traz muito relação à sensibilidade, ao que você come, o que você bebe. E também como está a sua saúde no sentido geral, saúde bucal no sentido geral. Porque, às vezes, tu tem algumas abfrações em termos técnicos que a gente diz, que nada mais é do que quando a sua gengiva sobe e a raiz do seu dente se expõe, né? Isso gera uma sensibilidade também grande. Então, na verdade, não existe um motivo que possa... é sensível por isso. Aí tem que ser feito um diagnóstico mesmo, porque tem N fatores que podem dar sensibilidade. Nem tipo também então, de alimento específico, né? Líquido, sei lá. Quente, tal, frio. Não, porque a sensibilidade pode ser por cárie, pode ser por raiz exposta, pode ser por alimentações ácidas, pode ser por um problema estomacal, então, ou sistêmico, enfim, que daí a gente tem que fazer a anamnese ali e o exame né, clínico, exames radiográficos, para a gente entrar num consenso para ter o prognóstico para fazer o tratamento, né? Por isso que já vamos aqui entrar em deixa para mim entrar em outro assunto. Por isso que não tem como a gente falar para o paciente o que ele tem por uma foto ou por um sintoma ou sinal. A gente precisa avaliar como um todo. A saúde em geral, a saúde bucal e clinicamente, que é o quê? Ver a boca do paciente, né? Não tem como você me mandar uma foto e dizer qual o preço disso. Pra mim fazer isso, né? Porque faz isso, né? muito. O que eu tenho? Olha. O que tu acha que é, né? Então não tem como, né? Se fosse assim, seria adivinhação, né? Eu já digo assim. Abre uma tenda de adivinhação e é isso aí. Resolveu aqui e tal. Exatamente. Então, o dentista não adianta, ele é presencial. Mas é igual na nutrição, por vezes, pessoal. Pergunta, não sei. Eu tinha uma professora que dizia assim, não sei, tu perguntava uma coisa, Thaís, não sei. E aí hoje eu entendo ela, não sei, pode ser um monte de coisa, tem que ver, não dá para ver. Eu creio que a inteligência artificial nunca vai suprir a profissão odontológica. Não, também sempre concordo. Tem que ter. Tinha uns colegas que estavam preocupados, eu disse, gente, se vocês estiverem com medo de perder para a inteligência artificial, olha, porque a formação de vocês foi uma merda, né? Pelo amor de Deus, né? Com medo da IA, né? Que é tudo algo muito subjetivo. Deficiência de cálcio também, ela também dá alguns problemas também, né, pra pessoa, né? Sim. Muitos. E aí entra na minha área, tá vendo? Olha, eu já vou... Vamos pegar uma sala lá na clínica. Mas sabe que eu atendi já uma vez eu atendi a pessoa assim, nunca me esqueço.
Não, senhor. Ele estava com osteoporose. E logo, o problema do cálcio, né, que tipo, é difícil a gente pegar no exame, né, porque toda vez que falta ele pega do depósito, vai pegar do osso, enfim. Então no exame a gente não consegue ver. Mas na nutrição a gente consegue ver no recordatório alimentar. Pô, o cara não consome nenhuma fonte de cálcio, é óbvio que vai estar deficiente. Eu não sei aonde que ele foi, né, que não sei, eu não lembro. Eu acredito que não foi médico, nem dentista, mas ele tinha uma indicação de suplementação de cálcio quando ele procurou. Aí eu lembro que na época eu disse, cara, o cálcio para quem tem osteoporose ele é um pouco diferente, porque ele não vai ser implantado a massa óssea por livre e espontânea vontade, né? Precisa de demanda, e o que gera demanda é o impacto, né? Aquela resposta piezoelétrica, precisa bater no chão, o pé no chão, né? Então, não basta só tu suplementar o cálcio, tu vai ter que procurar uma atividade física onde tem impacto. E ele veio, que eu lembro, que ele estava com... Agora eu não lembro o problema que ele... qual o problema que desenvolve no dente pela deficiência de cálcio? Acho que o dente fica mais fraco, né? Literalmente, né? Ele fica desgastando, ele fica desmineralizando, assim, ele fica... Como se fosse esfarelando, esfarelando, assim. isso. Essa é a sensação visível que a gente consegue literalmente ver, né? Quebrando, assim, esfarelando, assim. Pontinha, quebra? Geralmente não. Ó, eu mandando a foto e a foto quebra. Tem que ver se é localizada ou geral, generalizada, né? Porque se é localizada, pode ser por algum impacto ou algum hábito que ele tá tendo que possa estar se despedaçando, né? Mas aí tem que avaliar também. Se é localizado... Eu, na implantodontia, quando vejo um paciente, né, com falta de cálcio, né, eu vejo que o osso, né, ele é mais poroso. Então, eu tenho que planejar um implante diferente do implante que eu planejaria para uma pessoa que não tem osteoporose. Então, ou alguma deficiência de alguma outra vitamina, né? Porque não é só chegar e fazer o procedimento. Tem que avaliar como um todo e... Por exemplo, eu, quando faço algum procedimento cirúrgico, né, a gente tem que demanda ali um enxerto ósseo ou um implante, ou a pessoa sangra muito. Eu peço um exame de sangue, o hemograma, coagulograma, glicemia em jejum, para eu ver se está tudo certinho ali, para se é possível fazer aquela cirurgia naquele determinado momento. Se não é possível, aí eu já encaminho, direciono para o médico, porque ele tem que tratar isso antes de fazer ali o procedimento, porque pode dar alguma rejeição, pode dar alguma inflamação ali na hora da enxertia, ou do implante, ou do que for fazer de procedimento ali. Muda a conduta, né? Muda a conduta. Dependendo do que o paciente tem de problema de saúde, no estado geral, muda a conduta de protocolo de atendimento odontológico. E isso é tratar o paciente com integralidade, de modo sistêmico. A gente não pode dizer que o paciente é só dente. Não. O dente está dentro da boca, a boca está pertencendo a um corpo. Então, eu não cuido de dentes, eu cuido de gente. E é isso que a gente precisa ter como um protocolo de atendimento. As pessoas têm muito aquela visão dentista-dente, né? Dente. É igual quando fala nutricionista, dieta, emagrecer. Como assim? O campo é gigante, né? Eu falo que, né, quando a gente fez a faculdade, né, a gente estudou da ponta do pé até a ponta do cabelo, né? Isso é também na nutrição, né? Sim. Então, um dente ali que eu preciso anestesiar e não pega ali a anestesia, às vezes pode pegar lá na ponta do pé, né? Sentir a dormência. Então, por isso que a gente tem que estudar, que a gente estudou e se atualiza sempre. Uma pessoa que não se atualiza fica pra trás, não adianta. Pra trás, não adianta. Não resolve o problema. Quem vai ela joga pra frente, né? É o paciente, né? Quem isso. perde é o paciente, né? Não é nem necessariamente o profissional, é o paciente. Ele não vai estar sendo tratado da forma que deve ser. E automaticamente o paciente percebe isso e ele acaba não voltando pra fazer o tratamento contigo, enfim. Vou dar uma coisa pra vocês, assim, ó, vou falar da minha área, nutrição, por exemplo.
eu vejo muito, gente, não é falar mal de profissional, jamais, mas uma pequena observação. Eu vejo muito profissional que está desesperado em lotar a agenda, então ele acaba vendendo a facilidade na nutrição. Vai cá comigo, tu vai emagrecer fácil, não vai sofrer, né? Tu vai comer o que tu quer, como tu quer, na hora que tu quer, só que a gente sabe que não é assim. Vocês têm esse tipo de problema na odonto também ou não? Tipo, é uma área diferente, que não tem esse tipo de problema. Porque na medicina eu vejo muito que tem, tal, enfim. Vocês têm esse tipo de situação? Sim, temos muito. Todos os dias. Primeiro eu falo assim, doutora Lu, né, tem que fazer a adequação do meio para poder fazer alguma cirurgia. E a gente lá frisa a adequação do meio. Aí, não quero fazer isso. Não, adequação do meio. O que é adequação do meio? Remover todas as cáries, fazer uma limpeza, se precisar fazer algum tratamento de canal, né, fazer uma parte da periodontia, que é raspagem, para depois fazer um procedimento cirúrgico e não ali... Não fazer em cima de uma coisa que já está errada. Vou exato. falar agora com a verdade, com a minha verdade, tá? Não necessariamente todos precisam concordar com o que eu vou falar, mas são as minhas observações. O que esses 9 anos atuando na área da odonto eu percebo e ainda percebo todos os dias isso. E tem me incomodado muito, isso não mudou, porque desde que eu me formei até agora, eu me incomodo com isso. O que acontece? As pessoas se especializam e não tem problema nenhum com isso. É ótimo isso, né? Você se especializar numa área, ser muito bom naquela área, saber o que você está fazendo, é ótimo, muito legal, né? Eu tenho também as minhas especialidades. O problema é que as pessoas se especializam e se intitulam naquela especialidade e esquecem que são dentistas. Por exemplo, eu faço implantes, né? Ali na clínica a doutora Frank faz, mas eu faço implantes. Se o paciente chegou, eu não vou mais ver se ele precisa fazer uma limpeza, se ele tem cárie em boca, se ele tá com gengivite, se está com outros problemas bucais, porque eu vou fazer o implante. E aquilo que a doutora Fran falou, adequação do meio. Enfim, você é dentista antes disso, né? Você precisa fazer o básico antes de fazer o complexo, né? Isso é uma pirâmide, é a base, né? Então, o que eu vejo é que os profissionais cada vez mais estão seguindo apenas a sua especialidade e estão esquecendo de fazer o básico. E erram no básico, feito, né? E erram no básico. Exatamente isso. Uma coisa que eu uso muito na nutrição. O nosso corpo, ele é um terreno, né? Esse terreno, ele tá cheio de mato, tá cheio de sujeira, tá cheio de terra onde não deveria ter. Se a gente chegar e botar uma semente ali, não vai nascer nada. Então, a gente tem que tirar o mato, planar o terreno, tirar a sujeira, ou seja, preparar essa terra, jogar uma água, hidratar, aí tu bota a semente e vai crescer, certo? Então, tu estava falando, eu estava lembrando, é a mesma coisa, né? Tu fala de um jeito, fala do outro. Mas basicamente isso, a gente tem que preparar o terreno antes de colocar a semente. E basicamente eles estão colocando a semente com o terreno todo sujo. É que assim, né? A terra fértil, né? A terra fértil não é só plantar. Um momento ela vai precisar que tu não plante, que tu trate ela. Ela tem que se descansar. Né? Como é que ela trata, né? Eu vou plantar algum sorgo, Eu sou a minha família é agricultora, tá? Então, eu vou plantar uma espécie ali de planta para trazer nutrição para ela, né? E daí colocar ali uma ureia, tratar o solo para depois receber a semente, né? Muita gente quer pular essa etapa, né? Só quer plantar, receber. E esquece o fundamental, que é preparar o solo. A parte do plantar é aquela que aparece, né? Quando a planta cresce, nossa, que bonito, então, né? Agora, tipo, aquela... preparar é mais árduo, né? Então, tipo, não aparece muito. Então, eles não querem, né? E é muito necessário, né? Tem muito que ser, necessário. né? Como falou, né? Não adianta entrar com um procedimento que a pessoa fez lá na especialização se não tratou o básico. Aquilo ali vai funcionar se o básico for resolvido. A gente já pegou, por exemplo, um paciente que tinha que fazer implante, que tinha indicação de implante, inclusive a gente já fez até o implante dele.
E ele já tinha ido em outros dentistas e ninguém falou pra ele que ele tinha cárie em boca. Né? Ninguém falou pra ele que ele precisava fazer uma limpeza. Nossa, Então, aquilo, assim, chocou a gente demais porque foi algo gritante, sabe? No consultório, assim, algo gritante. E aí, todos os dias eu recebo alguém no consultório que... indicação de facetas, por exemplo, que tá todo mundo amando fazer facetas. Todo mundo quer botar faceta nas pessoas. Beleza? A faceta tem suas indicações, sim. Tem pacientes que precisam, sim. Aí você vai pegar o histórico de saúde do paciente. O paciente se alimenta mal, dorme muito mal, tem problema na articulação, faz bruxismo, tem apertamento, mas ninguém falou nada. Só focaram que ele precisa de faceta. A faceta vai dar certo? Qual a probabilidade? E a faceta tem manutenção, né? Como o implante tem a manutenção também. Isso traz a garantia do procedimento. Eu falo assim, fez o implante, né? Reabilitou ali o espaço que tá faltando, o dente, né? E você sabe que tem a manutenção. A manutenção é 6 em 6 meses vir fazer a limpeza, ou, né, por exemplo, coloquei o protocolo, né? O protocolo é remover toda a parte ali, o paciente vem sem dentes. E aí coloca ali 4, 6 implantes e coloca uma fixa, né? E aí a maioria dos pacientes chegam lá e não sabe que tem que fazer a manutenção, que é a limpeza. Porque, não tenho mais dente. Mas é necessário remover, fazer a limpeza, para não vir a perder o implante. Porque pode dar perioimplantite, que é a doença ali no osso, na região do implante. Aí acaba perdendo o implante. Eles querem fazer direto o implante? Querem fazer direto o implante e não querem fazer a manutenção. Aí, antes de fazer o implante, a gente tem ali, né, os termos, né, o contrato, que ele tem que fazer a limpeza, a manutenção, que é necessário para garantia também, né? A garantia do implante. Né? Claro. Senão, não tem garantia. Tu consertar uma cagada é pior do que tu começar do novo. É mais fácil começar do zero do que tu pegar uma obra que alguém já fez errado e tu querer construir em cima daquilo ali, né? Exatamente. É igual uma reforma, né? Até que ponto é mais fácil reformar, até que ponto é mais fácil comprar algo novo. Ou derrubar tudo. Cara, derrubar tudo e fazer começar do novo. A reforma, ela tem os seus benefícios, mas tem seus valores, né? Você precisa aceitar o processo. E analisar esse negócio de médio a longo prazo também, né? Mas sabe que eu vejo muito isso, às vezes a pessoa chega pra mim no consultório e vem com um medicamento pra emagrecer. Coisa que ela pergunta, eu lembrei. Vai dar certo? Lógico que não, pô. Tu não mudou o básico, que é a alimentação, que é sair do sedentarismo, sabe? Fazer alguma coisa. O remédio, ele não conserta a vida errada. Então, não se ilude. Tu vai só perder um pouquinho de peso ali de água, né? E músculo. Então, não vai funcionar. Como tu falou, vai pro básico. Depois, é do básico pro avançado. Exato. Concorda? Fez o básico bem feitinho, né? Aí depois Exatamente. tu vai pro avançado. Não, como eu falo, nunca seja contra o medicamento. Não, o medicamento tá aí, ajuda, é bacana. Mas ele vai ajudar. Primeiro, é para quem já está tendo resultado. Né? Ou seja, já começou a fazer o certo e tal. Né? Não adianta tá pular online. etapas. Oi? Não adianta pular etapas, né? Porque... Para nada na vida, né, ô Franchelli? Não Para nada na vida, né? adianta. A gente tava batendo um bate-papo bem legal, cara, aqui nos bastidores, né, sobre a fé, né? E isso se aplica a isso também, né? Tipo, tem o processo, passa por ele e acabou. Não tem como pular, não tem como antecipar, não tem como abreviar, né? Negócio de assinatura que tu vai ali. Não, tem que escrever todo o nome por extenso, né? Certinho. Verdade. Não pode deixar nada pra trás. Não, concordo. Meninas, alguma coisa, Samuel? Tranquilo? Certo. Meninas, um prazer receber vocês aqui. Calma aí. Eu vou dar um espacinho para vocês aí falar, se apresentar, falar o que é a especialidade de vocês e aonde que vocês atendem, né? Para o pessoal que acompanha a gente, já deixamos indicado aí, se tiver algum tipo de problema aí, já entra em contato aí isso com as aí. meninas aí, ó. Então pode começar, ô Franchelli, depois a doutora termina? Tá bom. Meu nome é Franchelli Borba, eu atuo na odontologia 10 anos para 11 anos. Eu tenho a especialidade de implantodontia e harmonização facial, faço a parte de cirurgia. Eu trabalho no consultório da doutora Luana Moretti.
também trabalho aqui em Criciúma, né? Içara e Cocal. Aí eu faço os atendimentos nos consultórios, devolvendo sorrisos maravilhosos para os pacientes que necessitam, né? E aqueles que não necessitam, eles nos acompanham, faz o acompanhamento ali em 6 meses para ter ali um sorriso, uma né? saúde bucal adequada. Adequada. Ou quiser também fazer manutenção também, né? A manutenção. Qualquer coisa aí também, né? exato. Então, eu sou a doutora Luana Moretti, sou especialista em endodontia, que é tratamento de canal, e também atuo em atendimento infantil, né, na odontopediatria, e trabalho com a odontologia sistêmica, né, que é a odontologia com integralidade. O meu consultório fica ali no bairro Michel, entre o São Luís e Michel, perto do Colégio Michel, bem ali naquela obra que eles fizeram agora, ali de infraestrutura e tudo mais. E é a minha frase que eu sempre digo para os meus pacientes, que eu não cuido de dentes, eu cuido de gente, né? Então, a gente está aí com as portas abertas para atender de uma forma integral o paciente como um todo, né? Enxergar ele e tratar ele da forma como ele deve ser tratado. Qual o Instagram, Luana? Doutora Luana.Moretti. E o teu, Franco? É um pouquinho mais complicado, né? Doutora Franchelli Borba. Certo. Ai. Meninas, mais alguma coisa a falar? Desculpa te interromper. Sei. Não, pode falar aí, fica à vontade. Tem alguma coisa, né? Não, seria isso mesmo. Certo. Meninas, prazer receber vocês aqui. Espero que a gente tenha outra oportunidade. Vamos dar alguma coisa que conciliar com a profissão, né? Acho legal essa parada de botar 2, 3 profissionais assim de campos diferentes. Eu acho que quem ganha é quem escuta, né? Eu Exato. acredito que um psicólogo é bom, a parte odontologia e psicólogo, né? Porque a gente atua também com muitas pessoas com traumas. E é Isso um interessante. papo bem interessante, bem Compromisso, edificante. Acredito que será um bom... Teria alguma psicóloga para indicar para nós aí? Alguma conhecida? Né? Doutora Luana conhece... Uma psicóloga, uma terapeuta. Enfim, se tiver. tem Tenho nomes. Legal. Tenho. Samuel pode pegar. A gente podia providenciar isso aí, boa ideia. Até a parte também de um nutricionista, né? Opa, Vamos vamos alinhar fazer um um papo papo aí, mais- com certeza. Vamos fazer uma mesa redonda aí. Alimentação. E tem bastante coisa bacana aí que eu... E odontologia tem tudo a ver. Tem- tudo. Tem a odontologia preventiva e também tem a odontologia esportiva, né? Que a gente tem que... Eu gravei um conteúdo com a doutora Sinara, que é dentista também. Sim. Uhum. A gasol? A gasola? Não? Uma loira? É. Ah, pegou, só. É minha paciente, cara. Ela tem um consultório ali no... A gente foi na classe, meu. Na Próspera. Ah, legal. E outro Uhum. no Uruçanga. Uma lourinha que faz crossfit encarnada. Essa mesmo aí. Enfim, fiz um conteúdo bacana com a gente gravando no consultório dela. Conteúdo pesado. Entre nutrição, a gente fez essa dobradinha. Nutrição e odonto. É isso, Samuel. Posso encerrar? Só o meu mel me cobrou que eu não estava encerrando os vídeos. Ele ia postar a casa sem vídeo. Eu tenho que encerrar. Se tiver alguma dúvida... Consideramos encerrado o vídeo de hoje. Ficamos no horário. Deu quanto, Samuel? Uma hora? Deu 1h10. Opa, certinho.